Esse aqui é o Startup da Real. É um cara que surgiu uns anos atrás criticando principalmente o empreendedorismo de palco que a gente viu surgir no Brasil. Há algumas semanas ele escreveu esse texto no Medium sobre o coronavírus que inspira esse vídeo e dois outros vídeos que eu vou fazer nas próximas semanas. E o nome desse vídeo é Qual que é o real problema do coronavírus? Para a gente entender o impacto do coronavírus no mundo, primeiro a gente tem que entender o que é um crescimento exponencial. Existe uma lenda que retrata bem o que é o crescimento exponencial, que é a da criação do xadrez, onde um rei indiano ofereceu uma recompensa para quem criasse um jogo que o divertisse. O inventor do xadrez venceu essa competição e, como prêmio, ele pediu grãos de trigo, sendo que a regra seria adicionar um grão na primeira casa e dobrar para as casas seguintes. Então seria um grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quinta casa, 16, 32, 64 e assim por diante. Todo mundo achou que ele estava maluco, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Porque no fim das 64 casas do tabuleiro de xadrez, o rei teria que pagar para ele toda a produção de trigo mundial de 2019. E o número total de grãos é mais de 18 quintilhões. Seria o suficiente para cobrir todo o terreno da Índia numa altura de 20 metros. Mas aí o que isso tem a ver com a Covid-19? A contaminação da Covid-19 também é um crescimento exponencial. Uma pessoa infectada pode infectar até outras 3 pessoas. E aí, usando números otimistas, se metade do mundo se contaminar, são quase 4 bilhões de pessoas. E com uma letalidade de 1,5%, são cerca de 50 milhões de mortos. Mas aí vocês perguntam, se só morre 1,5%, qual que é a chance de eu morrer disso? Principalmente se eu nem sou do grupo de risco, né? A gente começa a enxergar o outro problema da Covid-19, que é a quantidade de gente que precisa de hospitalização. Com tanta gente doente ao mesmo tempo, necessitando de cuidados especiais, não há leitos suficientes para todos. E além da Covid-19, as pessoas vão começar a morrer de outros problemas por falta de atendimento. Isso já aconteceu na Itália, na Espanha, em Nova York, onde os médicos precisavam decidir quem tinha mais chance de sobreviver ou não. Se chegasse uma pessoa com 60 anos e uma pessoa com 80 anos e só tivesse um leito, a de 80 anos era mandada para casa para tentar a sorte em casa. E aí não importa mais se a mortalidade é baixa, como na Coreia do Sul, com menos de 2%, ou na Suécia, que é 12%, porque aí qualquer coisa boba pode te matar, já que não tem leitos para todo mundo. Hoje no Rio de Janeiro, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. E aí, o que acontece se você sofrer um acidente de carro e precisar de um leito de UTI? Ou se você tiver um ataque cardíaco e precisar de uma ambulância para te buscar? Você que fez festinha e furou a quarentena, essas mortes estão na sua conta. Além disso, não dá para comparar mortalidade de uma doença com um acidente de carro ou engasgamento, uma vez que um engasgamento não é contagioso e eles não crescem exponencialmente. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, o dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. E aí, quando o vírus é capaz de se espalhar rapidamente, como a gente tem visto, mesmo comparações com outras doenças são irrelevantes, porque hoje morre uma pessoa, amanhã 2, 4, 8, 16, 32. Esse é o maior problema do coronavírus, a velocidade com que ele cresce, a quantidade de gente hospitalizada e o sobrecarregamento do sistema de saúde, que é o que a gente tem visto em todos os locais. No vídeo da semana que vem eu vou explicar como que a ciência funciona, principalmente o que é o princípio da precaução, para a gente conseguir entender alguns conceitos científicos básicos. Espero que vocês tenham curtido, ouçam a ciência, ouçam o Átila, lavem as mãos, fiquem em casa e até semana que vem.